Tribunal Superior Eleitoral concluiu nesta segunda-feira a análise das resoluções que vão reger as eleições de 2026 e endureceu as regras para o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral. Entre as principais mudanças está a proibição de publicação, republicação ou impulsionamento de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas posteriores. Para falar sobre isso, nós convidamos Bruno Andrade, doutor em Direito e professor de Direito Eleitoral. Boa noite, Bruno. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Bruno, a norma foi definida, mas um ponto importante quando falamos desse tema é como é que vai ser feita a fiscalização? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ao definir essa norma, ele joga para os candidatos e para as plataformas uma responsabilidade de, quando tiver um conteúdo de inteligência artificial, que seja naquele conteúdo de alguma forma modificado, o candidato retirar sob pena de uma multa por propaganda irregular, e aí seja isso a própria Justiça Eleitoral fiscalizando, ou eleitores, candidatos, ou o Ministério Público denunciando. E as plataformas, ao identificar esse tipo de propaganda que já não pode ser feita 72 horas antes e 24 horas depois da eleição, tirar essa divulgação. Então, se o candidato, ao colocar o conteúdo na internet, ele já coloca, as principais plataformas já tem esse tipo de funcionalidade, né? Disser que tem IA naquele conteúdo, qual é a regra da plataforma para desconfigurar isso? Fazer com que esse conteúdo marcado como inteligência artificial seja suprimido nas 72 horas antes da eleição até as 24 horas depois. Doutor, boa noite para você. Há um risco dessa medida ser questionada sob a alegação de políticos ou de partidos políticos de que ela possa ferir a chamada liberdade de expressão? Olha, me parece que a crítica a essa decisão sempre é possível, mas sinto que é muito mais no campo da retórica ou da briga política. Por quê? A gente já tem outras determinações da própria legislação eleitoral que vão, com o tempo, restringindo alguns tipos de propaganda eleitoral. Por exemplo, propaganda no rádio e na televisão acaba na quinta-feira da eleição. Então, a gente tem outras modalidades de propaganda que vão até a sexta e outras que vão até o sábado. Então, a própria legislação eleitoral já trabalha com essa ideia de você ir limitando aos poucos, conforme vai se aproximando da eleição, as modalidades de propaganda a serem feitas. E lembrando que essa vedação do Tribunal Superior Eleitoral não é para fazer propaganda na internet, e sim para que essa propaganda, se uma vez for feita, não possa ser mediante o uso de inteligência artificial. Agora, foram feitas aí, estabelecidas, melhor dizendo, multas de 30 mil por publicação de conteúdos falsos ou gerados por inteligência artificial que infringam as normas eleitorais. O TSE vai ter que se equipar muito, né, para combater as fake news ou a utilização de inteligência artificial. A gente precisa ter um investimento do setor público, né, como um todo, mas muito em parceria, Celso, com as plataformas. Por quê? Não dá para a gente fazer um combate à desinformação num ambiente digital ainda com ferramentas analógicas. Então, se você fizer uma soma aritmética de a gente vai ter 3 mil candidatos, se cada um tiver nas 4 principais redes sociais que existem hoje, já dá 12 mil perfis. Se cada um fizer 10 postagens por dia, já dá 120 mil postagens. Então, a gente não tem como ficar navegando. Então, a gente precisa de ferramentas tecnológicas, a gente precisa de parcerias, acordos de cooperação com as plataformas para que, em comunhão de esforços, a gente consiga fiscalizar e permitir que o eleitor tenha um ambiente informacional mais adequado. Doutora, eu vou convidar a Natália Fruê, nossa analista de política, para também fazer uma pergunta. Nath, é com você. Doutor, boa noite. Na última eleição municipal, principalmente aqui em São Paulo, a gente acompanhou, né, que houve uma onda de ações na justiça em função das redes sociais. Como o senhor disse, não há proibição para propaganda na rede social, mas a restrição é para o uso de IA. A minha pergunta é sobre
o TSE foi tímido nessas resoluções para a eleição deste ano e a gente pode ter repetição do que aconteceu aqui em São Paulo com vídeos, né, que viralizaram. Um dos candidatos dizia que não era o responsável por esses vídeos e hoje, em algumas ações que tramitam na Justiça Eleitoral, ele já foi até condenado, que é o caso de Pablo Marçal. Queria a sua opinião sobre se o avanço feito pela resolução ele ainda é pequeno perto da demanda eleitoral no Brasil. Boa noite, Natália. O ponto de interpretação da sua pergunta é o seguinte: a Justiça Eleitoral ela não pode avançar muito, porque a limitação da Justiça Eleitoral pela lei nº 504, é regulamentar as vedações que a gente tem na legislação. Então, a Justiça Eleitoral ela é limitada pela lei, ela então não pode inovar em proibições. O que a Justiça Eleitoral busca fazer? Como a legislação eleitoral ela é um pouco mais estável e a tecnologia é muito mais dinâmica, ela busca aproximar esse dinamismo da legislação eleitoral à estabilidade das resoluções. Então, a gente tenta fazer com que inovações tecnológicas sejam regulamentadas de alguma forma para que a gente dê segurança jurídica para eleitores e para candidatos. Então, eu não vejo uma timidez propriamente. O que acontece na maioria das vezes, a multa por propaganda eleitoral irregular ela é uma multa pecuniária, como o Celso falou, 30 mil, 5 mil, 20 mil, mas em algumas condutas a multa é até irrisória comparada a outras punições. Então, quando você tem uma identificação de abuso, então, por exemplo, no caso que você falou, uma eventual existência de abuso dos meios de comunicação social, pode acontecer de uma punição mais grave, como a inelegibilidade, ou, se a pessoa for eleita, a cassação do mandato. Então, isso, para fins eleitorais, é uma punição muito mais grave do que a mera multa. A multa em si, ela é muito preocupante para candidaturas pequenas, menores, porque uma candidatura que às vezes tem 30, 40 mil reais de orçamento e recebe uma multa eleitoral por propaganda irregular no valor de 30 mil, foi 70%, 80%, 90% do orçamento que tinha sido reservado para a propaganda eleitoral. Então, o avanço da Justiça Eleitoral nesse ponto, ele não pode ultrapassar aquilo que a lei estabelece. Doutor, só para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor elencasse os principais pontos de atenção para candidatos, para partidos, mas principalmente para o eleitor, que agora, né, precisa também estar atento para ajudar nessa fiscalização da Justiça Eleitoral. Os principais pontos, além desse da inteligência artificial, né, que tem que estar avisada ao eleitor e comunicada pelo candidato de que aquele conteúdo tem alguma manipulação de inteligência artificial, a gente também tem, em relação ao ambiente digital, a questão do impulsionamento. Então, o que é o impulsionamento? Quando a gente recebe aquela propaganda na nosso feed, no nosso timeline, que foi financiado, ou seja, o candidato pagou para aquela propaganda aparecer para o eleitor. Essa propaganda impulsionada, ela não pode ser negativa, ou seja, eu não posso falar mal do meu adversário. Quando a propaganda é impulsionada na internet, eu só posso falar sobre a minha plataforma. Então, eu, Bruno candidato, quero impulsionar algum conteúdo, eu tenho que falar sobre as minhas propostas, sobre as minhas qualidades, sobre o meu histórico. Eu não posso falar mal do candidato adversário. Então, talvez esses dois, o uso da inteligência artificial e o impulsionamento de campanha negativa, talvez sejam os dois principais pontos de preocupação que, uma vez o eleitor identificando, ele pode fazer as denúncias nos canais oficiais da Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público tomem as medidas em relação a essa propaganda irregular. Doutor Bruno Andrade, doutor em Direito e professor de Direito Eleitoral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite.